Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Que bom estar aqui mais uma vez. Bom demais estar aqui. Faz um tempo, né, Daniel? Faz uns dias já. Aleluia. Mas eu agradeço essa oportunidade, convite do pastor. Estava com saudade de vocês. Tudo bom, filho? E eu creio que o Senhor ele tem algo para falar ao meu e ao seu coração. Você crê, amém ou não? Abra sua Bíblia. Eu quero trazer uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui hoje. Pode ser que o pastor nunca mais me chame para vir aqui. Né, Daniel? Deuteronômio 28. Aleluia. Glória a Deus. Campanha de bênção, campanha de cura, de milagres, de libertação. Hoje nós estamos também ali na nossa igreja, o mesmo propósito, pastor. Ali os irmãos, os obreiros que estão ali hoje, naquele culto, estão orando por cura, por libertação, por milagre, porque nós cremos no Deus que faz milagres. Nós cremos no Deus que Ele cura, que liberta, que transforma, salva. Vocês encontraram, queridos? Um texto muito extenso, lógico, eu não vou ler todo, né? Só esse capítulo aí tem 68 versículos. Mas eu quero começar com você, com esse texto, só para servir como base para nós. Eu tenho aqui alguns exemplos bíblicos para dar também, mas diz assim, olha, o verso 1, se, olha, já começa com a preposição. Se, atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejas derrotado a todos na tua presença. Os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho se levantarão, e por 7 caminhos sairão, irmãos, verso 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Feche os teus olhos só alguns segundos, por favor. Senhor, meu Deus, estamos diante da tua palavra nessa noite, diante, ó Pai amado, dessa palavra poderosa, santa e maravilhosa. Eu peço que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, do teu Espírito Santo para que possamos, nesta noite, compreender a tua vontade para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, em nossa vida, em nosso dia a dia, nos anos de nossa vida, tudo que a gente vai fazer, que nós pretendemos empreender na nossa vida, nós precisamos nos preparar. É ou não é verdade? Sim ou não? Para tudo precisa preparação. Não tem como você pensar no futuro sem você trabalhar no dia de hoje. Não é possível você querer um futuro promissor, sendo que você não prepara-se para isto. Se alguém, por mais simples que seja o ofício, por mais simples que seja o trabalho que você vai fazer, é necessário você se qualificar para ele, é ou não é verdade? Desde uma pessoa que vai cortar um cabelo, a uma pessoa que vai
pilotar um avião, uma aeronave, ela precisa se preparar, precisa de algum tempo de preparo, precisa de ir sentar um pouco para aprender, precisa treinar, precisa buscar capacitação, porque se não for assim, ele não vai conseguir executar. Por exemplo, se você chegar no salão de cabeleireiro e você não olhar ali em cima do espelho, não tiver lá o certificado, opa, tem uma coisa errada. É óbvio que tem muitas pessoas que aprendem de forma empírica, né? Aprende de forma prática, mas ela aprendeu, ela teve alguém que ensinou, ela teve alguma prática. É ou não é verdade? Muitas vezes não é o que vai determinar o que você vai fazer ou não é o diploma, mas é a prática, no dia a dia, o que você vai fazendo, o que você busca de conhecimento, de entendimento. Amém? Se na nossa vida, no nosso cotidiano, se no nosso dia a dia, se na prática da nossa vida, nós precisamos nos preparar, eu não sei qual ofício que você tem atuado, mas dependendo do que você faz, você vai entender que você se preparou para estar locado onde você está trabalhando, o que você está fazendo. O enfermeiro vai para a escola de enfermagem. O médico estuda medicina. O advogado vai estudar direito. Se ele não se preparar, ele não vai ser um profissional. E mesmo se tentar fazer, não vai sair direito. Vamos ter problema. É ou não é, queridos? Então vamos para a palavra do Senhor. Se assim é as nossas relações humanas, se assim é a nossa relação de vida, espiritualmente também é necessário haver preparo para que eu e você receba as bênçãos dos céus. Nós lemos nesse texto aqui, que o texto começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor, não é de forma displicente, não é de forma ficar alheio ao que Deus está falando. Se você ouvir o que Deus fala, se você ouve a palavra de Deus, ou se você lê a palavra de Deus atentamente. Repete comigo: eu preciso ouvir ou ler a palavra de Deus atentamente. Quando eu leio atentamente, eu estou colocando atenção na palavra. Se eu der atenção à palavra de Deus, não somente no sentido de assimilar, mas de colocá-la em prática em nossas vidas. Quantos querem ser abençoados? O princípio da bênção é a sabedoria, ou seja, é o entendimento. Sabe por quê? Porque o crer em Deus vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve, você passa a praticar, porque naturalmente quando você aprende algo, você vai colocar isso em prática na tua vida. Então eu quero que você entenda o segredo para que você seja abençoado. Nós queremos aqui, o pastor, eu trouxe essa palavra, estou trazendo através do Espírito Santo essa palavra. Fui guiado pelo Senhor para dizer para você hoje que você vai ser abençoado, que tua vida vai ser uma bênção, vai ser um sucesso, mas você precisa há requisitos para isso. Quando você vai, voltar aqui lá no primeiro exemplo, quando você vai ser alocado no emprego, lá o empregador, ele te chama para entrevista, ele te entrevista para descobrir se você tem capacidade para aquele ofício. Ele vai ver se você tem atributos, ele vai perceber na sua entrevista se você é capaz, ou se você pode desempenhar aquele processo. Deus está olhando para você e para mim. Ele quer olhar e ver se em nós existe uma preparação para recebermos as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Ele tem bênção para a tua vida. Esse texto fala das bênçãos decorrentes da obediência. Queridos, sem obediência não tem bênção. Se não obedecer a palavra de Deus, se não aprender a palavra do Senhor, se não guardar, se não obedecer a palavra de Deus, queridos, não existe bênçãos permanentes. Você pode até receber uma bênção, mas passageira, porque você não vai cuidar, você não vai zelar, você não vai fazer com que essa bênção seja permanente. Você vai perder no meio do caminho. A maior bênção que Deus quer dar para você são bênçãos permanentes, são bênçãos eternas. E Deus não quer apenas dar uma bênção passageira, de curar, de libertar. Ele não quer somente isso. Ele quer que esse milagre, ele se prolongue durante toda a sua vida. Quantas pessoas têm buscado e têm recebido de Deus? Mesmo sem se prepararem, Deus dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Deus, ele abençoa a todos que têm fé. Na verdade, o princípio para receber uma bênção de Deus, pressão, eu estou falando de ser abençoado e de receber uma bênção, são coisas totalmente diferentes.
A pessoa abençoada é diferente da pessoa que recebeu uma bênção. Eu vou tentar explicar para você nessa noite qual a diferença de uma pessoa que vem quatro vezes numa campanha como essa e vai sair abençoada, vai receber uma cura, vai receber uma prosperidade, vai receber uma bênção, um milagre na vida dela. Mas aí, aquele que é diferente daquele que é abençoado, porque a bênção, o abençoado, ele tem bênçãos permanentes. Aquele que recebe bênção, ele tem bênçãos pontuais. Eu não quero ser abençoado somente nessa noite. Eu não quero receber um milagre hoje, somente. Eu não quero somente sair daqui com a bênção, o milagre que eu vim buscar, mas eu quero que amanhã continue na minha vida, depois. Eu quero viver as bênçãos de Deus no meu dia a dia. Eu quero viver as bênçãos de Deus na minha casa de forma contínua. Do que adianta um dia de sol e o resto da semana toda ser chuva? Do que adianta você ter um dia de alegria, de bênção e se regozijar e contar o testemunho e depois você tem mais um monte de situações na sua vida que não vão ser resolvidas? Deus, ele quer te preparar hoje para viver as bênçãos dele. Não é para ter, não é para receber alguma bênção, mas é para viver de bênção em bênção, de vitória em vitória, de glória em glória. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos nos preparar. Nós vemos no mundo hoje imediatista. Nós vemos no mundo hoje onde as coisas são muito fáceis. As coisas são facilitadas demais, muito fácil. Então as pessoas estão se acostumando com essa facilidade, ficam muito melindrosas, as pessoas são mais frágeis hoje, são mais suscetíveis à depressão, são mais suscetíveis a se frustrar, elas são mais suscetíveis a desistirem fácil. Sabe por quê? Porque eles não estão acostumados de lutar pela vida e se preparar de uma forma que ele seja abençoado de forma contínua. Então, qualquer coisa frustra a juventude, principalmente de hoje. Mas os mais antigos sabem que para chegar até aqui não foi fácil. Foi fácil, não? Existe muita luta pela frente, tem muito trabalho, tem muita preparação. As pessoas esqueceram que para chegar lá é preciso se preparar. Para entrar no céu é preciso se preparar. Irmãos, ora, se aqui na terra precisamos de qualificação, de preparação, quanto mais na glória no reino de Deus. Então o texto diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, e cuidar de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Esse texto ele fala, a gente leu aqui, que você não precisa correr atrás de bênção. Se você está vindo nesses 4 dias de campanha para buscar uma bênção, você vai sair daqui hoje sabendo que a partir de hoje, se você se preparar diante do Senhor, as bênçãos vão te procurar e elas vão te achar. Aquele abençoado, aquele que é abençoado de verdade, ele não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos o alcançam. Quem quer que as bênçãos de Deus te alcancem? Você não vai conseguir se esconder das bênçãos de Deus. Elas vão te achar onde você estiver. Amém, queridos? Precisamos buscar simplesmente obedecer a palavra de Deus. Obedecer o que Deus tem falado. Deus, ele tem feito exigências para nós. Eu costumo dizer que a coisa mais fácil de descobrir se um profeta, aquele que profetiza, é de Deus ou não, é muito simples. Consiste em apenas uma coisa: você observar. Quando alguém profetizar, olha, Deus vai te fazer isso, vai te dar aquilo, vai fazer aquilo outro na tua casa, na família, aí você espera mais. Se não tiver mais, duvida da profecia. Porque quando Deus fala que vai fazer algo na tua vida, ele te exige algo em troca. Deus exige algo em troca. E o que ele exige algo em troca é obedecer à vontade dele. Sabe por quê? Porque ele é um pai sábio, ele é um pai inteligente, ele não vai nos dar bênção para a gente desperdiçar. As exigências dele é justamente para fazer com que a bênção que ele vai te dar, ela se prolongue na tua vida. Eu vou te dar um exemplo, não estou conseguindo nem dar os exemplos da Bíblia, contar os nossos exemplos do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente quer, sei lá, uma bênção na saúde,
mas não tem coragem de parar de beber Coca-Cola, de fumar, de beber. E aí, esses vícios, eles acarretam doenças em nós. A gente fica doente por causa de os nossos péssimos hábitos. Aí a gente tem péssimos hábitos, e aí tem problema por causa desses hábitos, e a gente vem para Deus, Deus, me cura. Mas ele fala para si, eu posso te curar, eu te curo hoje, eu te liberto, eu curo o teu pulmão, eu curo o teu estômago, eu curo tua dor de cabeça, o teu estresse, mas para de fazer essas coisas que estão acarretando mal na tua vida. Vocês estão entendendo? Dá para assimilar isso, queridos? As leis de Deus, as regras de Deus, os mandamentos de Deus, eles não são apenas algo para nos privar, é como se fosse uma cerca. É como se eu der mais um passo aqui, eu vou cair num abismo. E a lei de Deus, as ordenanças de Deus, elas se interpõem entre o abismo. E quando a gente desobedece a lei de Deus, a gente rompe a cerca e cai no abismo. A lei de Deus e as ordens de Deus, obedecer a Deus é buscar a proteção, é ficar atrás da cerca, é ficar atrás da proteção. Se você quiser ser abençoado por Deus, fique na obediência de Deus. Não ultrapasse a vontade de Deus. Amém, queridos? É exatamente essa ideia que você tem que ter. Porque quando a gente está lendo aqui, quando a gente chega no versículo 15, o verso 15 diz assim, será, porém, começa as bênçãos decorrentes da obediência, começa se você guardar, se você obedecer, se. A única forma de ser abençoado, vou repetir, de receber bênção, todo mundo recebe. Vem na igreja, recebe e vai embora. Mas continuar abençoado é outra história. Aí o verso 15 diz assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Do mesmo jeito que as bênçãos vêm sobre o obediente, alcança o obediente, o desobediente, as maldições o alcança. Porque, preste atenção, se nós observarmos, a obediência é plantio. A obediência é semeadura. Da mesma forma que a desobediência é plantio e é semeadura. Se eu planto coisas boas, eu vou atrair, vou receber coisas boas. Se eu planto coisas ruins, da mesma forma eu vou colher. Eu não posso plantar algo querendo colher outra coisa. O que é que eu tenho plantado? Eu tenho sido obediente ao Senhor? Ou não? Amém? Temos sido obedientes ao Senhor e vamos buscar ser sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu falei que ia trazer exemplos da Bíblia. Eu separei aqui alguns textos. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 3, verso 16. 2 Reis 3, 16. Diz assim, vocês acharam? 2 Reis 3, 16. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. A palavra do nosso Deus. Eu vou ler o 16 e 17. Este disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Não vereis vento nem nuvem, mas virá sobre vós uma chuva e bebereis vosso gado e os vossos animais. Amém? Vou ler mais uma vez. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis nem vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Deixa eu contextualizar isso aqui para vocês. Não dá para falar toda a história porque é um pouco longa. Mas aqui nós vemos 3 reis e resolvem empreender uma guerra. 3 reis se uniram.
a empreender uma guerra contra um outro país, outro rei. Eles sairiam das suas terras, de Israel, esses 3 reis se juntariam e iam empreender guerra contra um 4º reino, para destruí-los, porque eles estavam afrontando. Porém, antes deles fazerem isso, eles fizeram a sociedade, eles fizeram o acordo entre si, porém eles esqueceram de algo muito, muito importante, de consultar a Deus, buscar o direcionamento de Deus, de buscar se era a vontade de Deus, ou qual a estratégia que Deus daria para eles. E agora eles simplesmente, de forma assodada, se reuniram, pegaram seu exército, pegaram os suprimentos, pegaram as armas e foram embora. Adentraram no deserto. Quando chegaram lá no meio do deserto, eles perceberam uma falha. Não tinha água. A água já estava acabando. E eles arrazoaram entre si, eles falaram entre si assim, e agora? Agora o que vai ser de nós? Estamos aqui, se nós formos e chegarmos lá no outro país e formos guerrear, nós estamos debilitados, estamos fracos, com sede, eles vão nos derrotar. Se nós voltarmos agora para casa, a gente morre no caminho. Vocês entenderam a loucura que eles cometeram? Eles perderam a guerra sem lutar. Eles já estavam ali no ponto de perder uma guerra sem eles usarem nenhuma arma contra o inimigo, nem o inimigo contra eles. Eles simplesmente estavam perdendo a guerra porque não se prepararam, porque não buscaram consulta de Deus. Quem já se sentiu assim, perdendo uma guerra sem nem sequer ter levantado a mão para brigar com alguém? Quantas vezes nós percebemos que por causa das nossas falhas, muitas vezes desobediência, e não buscarmos o direcionamento de Deus, a gente tem sido derrotado, tem sido humilhado e tem perdido. E aí eles ficaram naquela situação que, como dizem os antigos, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E agora faz o quê? O que é que nós estamos acostumados a fazer? Geralmente buscar a Deus quando o bicho está pegando. A gente costuma consultar a Deus e buscar oração. Aí a gente resolve subir monte, jejuar, fazer vigília, vir por quarto de guerra e aquela loucura toda, quando o problema já está nos superando. Está errado lá no começo. Mas se mesmo na situação de dificuldade, por falta de planejamento, por falta de preparação, por falta de obediência, se você buscar o Senhor, mesmo assim, Ele vai te atender. Amém, queridos? Não está perdido, não. E um dos reis falou assim, tem algum profeta no nosso meio? Tem alguém? Por que não consultou o profeta antes? Por que não consultou a palavra antes? Por que não foi orar antes? Por que não foi perguntar para Deus antes se era da vontade dEle? Tem muita gente entrando em relacionamentos, e Deus está falando, ele não está consultando a Deus, e Deus não vai falar. Tem pessoas entrando em negócios que não é da vontade de Deus, aparentemente aos olhos dos homens até pode ser, e a gente acaba não consultando a Deus, se mete em cada enrascada, porque a gente não consegue enxergar o que está por trás. Deus, aquele que sabe todas as coisas, Ele pode falar para você não fazer e fique em paz. Mas é preciso consultar e buscar a Deus antes, ser obediente ao Senhor. E aí, acharam Eliseu lá no meio. Eliseu falou assim, eu podia não orar, eu podia não falar com Deus, não fazer só por causa de Josafá. Josafá está aí, eu considero esse cara, é homem de Deus. Por causa de Josafá eu vou orar, eu vou quebrar o galho de vocês. E diz a Bíblia que o Senhor viu a palavra de Deus a Eliseu, e Eliseu falou para eles, olha, fazei covas e covas, exatamente o que a gente leu aqui. Fazei covas e covas nesse deserto, porque vocês não vão ver vento, não vão ver chuva, contudo este vale se encherá de água. Amém, irmãos? Ele já, olha como Deus age. De repente você está numa situação hoje, porque não está prestando atenção no que Deus está mandando você fazer.
E Deus me trouxe aqui para falar para você, olha, o milagre e a bênção já está ao teu alcance, mas só basta você fazer a tua parte. Irmão, Deus sempre vai fazer a parte dele. A parte dele é o impossível, a tua parte é obedecer, a tua parte é possível. É possível a você. Deus nunca nos pede algo que nós não vamos realizar, nós não podemos realizar. Deus não vai te pedir uma tarefa que você não consiga fazer. As tarefas que Deus pede para você fazer são possíveis de você obedecer. O problema é que a gente não costuma dar ouvido a Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Sempre que eu vou no monte, essa semana eu já fui, semana passada fui, esse ano eu já fui umas 80 vezes no monte. Sou meio louco para ir no monte. Sou louco por monte. E eu falo para os irmãos que me acompanham, olha o seguinte, se você orar meia hora aqui de joelho, para de orar e você fica meia hora calado até Deus falar com você. Porque oração, sabe o que é, irmãos? É diálogo. E diálogo é pelo menos duas pessoas falando. Quando somente um fala, é monólogo. E tem gente que está praticando monólogo com Deus, só quer falar com Deus, falar. Imagina você andar com uma pessoa e você está o dia inteiro andando com essa pessoa, viajando, ou caminhando, ou trabalhando, e aí você fala, e essa pessoa fica calada. Eu não quero uma amizade dessa. Eu não quero falar para uma pessoa e como se estivesse falando para esse jarro. Essa jarra. Obrigado. E aí, a gente muitas vezes, irmãos, ora e não escuta o que Deus está falando. Deus está falando para você hoje, para de pedir, para de falar e começa a me ouvir. Começa a me ouvir. Deus quer que a gente escute mais Ele e fale menos, porque se você ouvir mais, você vai começar a ser direcionado por Ele para a vitória, para a bênção, para corrigir aquilo que está atrapalhando a tua bênção. Tem muitas atitudes nossas, tem muitas ações nossas, palavras nossas, que impedem o agir de Deus nas nossas vidas. Amém, gente? E agora Deus falou através do profeta para aqueles homens. Agora você imagina, que é a nossa situação muitas vezes. A gente está num BO daqueles grandes, e Deus fala assim, vai lá e agora cava buraco. Eles estavam com sede, cansados, no deserto, sol escaldante, e Deus fala assim, agora vocês, Deus podia muito bem, né? De repente os reis falam assim, não, vai vir o profeta, vai fazer uma oração e está resolvido. O profeta vai fazer uma oração, o profeta chamou os tangedores. Tem algum tangedor aí? Tem. Quem é tangedor? Algum adorador, alguém que tocava alguma coisa lá. Porque Deus, ele habita no meio dos louvores, onde tem adoração verdadeira, o Senhor desce. E quando o tangedor começou a fazer ali a adoração, o Espírito de Deus trouxe a palavra para o profeta. E agora o profeta mandou aquelas pessoas que estavam cansadas, fadigadas, com insolação, com sede, já com o espírito de derrota dentro deles, com certeza que agora iam todo mundo morrer, ou ao fio da espada do inimigo, ou no retorno para casa no deserto. Eles não tinham mais possibilidade de conquistar nada. Era fracasso na certa. E agora, diante disso, Deus manda eles se esforçarem mais. Presta atenção. Agora vocês vão se esforçar mais. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. E Deus fala, fazei covas e covas nesse deserto. Se coloca no lugar dessas pessoas, irmãos. Deus está exigindo coisas para você, que você está dizendo assim, Deus, mas já está tão difícil, já está tão complicado, o bicho já está pegando tão feio, e eu tenho que fazer ainda alguma coisa para o Senhor. Se você não fizer, não vai acontecer nada na tua vida. Se você não obedecer, desculpa, queridos, eu não vim aqui fazer massagem no teu coração, não. Eu vim falar uma verdade para você. Eu não vim aqui enganar você, dizer que está todo mundo abençoado, faz oração, está todo mundo abençoado, aleluia, só festa, alegria, uhul! Não, não é assim não. Se esforce mais. Cave buraco mais. Nos dias de hoje, cavar buraco seria, sabe o quê? Orar é cavar buraco. Ler a palavra é cavar buraco. Vir congregar é cavar buraco. Dizimar e ofertar é cavar buraco no deserto. Obedecer a palavra de Deus é cavar covas e covas no deserto. Porque quando você estiver agindo, querido, pela tua fé, vai vir chuva de bênçãos na tua vida. Se não tiver ação sua, Deus não vai agir na sua vida. Haja hoje pela fé. Haja pela fé. Determine no teu coração. Eles fizeram, Deus mandou chuva.
Ainda em 2 Reis, agora, deixa eu selecionar aqui porque tem muitos exemplos aqui. Segunda Reis 4, e verso 3 e 4. 4, vou ficar só em 2 Reis mesmo. 4, 3 e 4. Diz assim, ó. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas, não poucas, entra na tua casa, fecha a porta. E o que mais? Acompanha aí. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre aquele, sobre ti e todas, a idade aqui está difícil, hein? E sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Quem conhece essa história? A viúva. Mulher tinha perdido o marido, agora vai perder os 2 filhos. Vai até o profeta e eu vou lá, o profeta fazer uma oração, os credores vão esquecer da minha dívida. É assim, gente? Eu vou vir aqui, o pastor Daniel, eu já fiz um monte de conta, cartão de crédito, cheque especial, fui lá na agiota, pastor, ora por mim. O pastor Daniel vai orar, aí amanhã vai aparecer 1 milhão na tua conta. É assim que Deus age, querido? Não é. Não é. O que é que o profeta falou para a mulher? Vai trabalhar. Quando você trabalhar, Deus vai prosperar aquilo que vier na tua mão e tu vai ser muito abençoada. Eu só estou simplificando a palavra. Porque o profeta falou para a senhora, vai, o que é que você tem? Não tenho nada. Enquanto você está dizendo, olha, tem gente aqui dizendo, não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não sei fazer nada. Não vai acontecer nada na tua vida. Porque quem não pode nada, quem não tem nada, quem não sabe nada, não faz nada. Vai viver a vida de nada. Quem quer ter alguma coisa, quer ter tudo, todos os milagres e as bênçãos de Deus. Ouça o que Deus tem para a tua vida. Não busque a oração do pastor. Não fique lá no grupo da igreja, irmão, 6 horas por mim. E vem um profeta, pastor, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça. Não sei aqui, mas lá no São Luís é assim. E olha que essa palavra aqui ainda é fraca do que eu prego lá. Lá, como eu estou em casa, o cajado lá é de cedro, madeira dura. E aí, queridos, aí vem um profeta lá na minha igreja, acaba o culto, ora na minha cabeça aqui para me abençoar. Achando que essa oração vai trazer resultado. Desculpa, irmão, não tem resultado. A mulher foi até o profeta, e lembra do que o Eliseu falou para os reis? Cava buraco. E agora a mulher vai lá no mesmo profeta Eliseu e fala, e agora, Senhor? O que você tem, mulher? Tenho nada. O que você tem, mulher? Segunda vez. Tenho nada. A terceira vez ela ficou tão constrangida e falou assim, eu tenho uma botijinha lá com um pouquinho de azeite, não é quase nada. Não serve para nada. E o que o profeta fala? Muito bem, você tem alguma coisa. E através do que você tem, é que se você trabalhar com sabedoria, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E eu falo para você aqui hoje, igreja, Deus vai te abençoar. Quem recebe aí? Deus vai te abençoar. Se você obedecer e trabalhar com sabedoria, ouvindo a voz de Deus. E agora aquela mulher sai da frente do profeta, caminha para casa, chega lá, o profeta nem orou por ela. Nos dias de hoje, o cara já desviava, mas a irmã entendeu que Deus tinha cobrado algo para ela. Ela vai para casa, pede vasilha para os vizinhos. E aqui eu vejo uma coisa extraordinária. Eu percebo que aquela mulher, ela não era uma crente chata, não era uma serva de Deus chata, que fazia briga, que brigava com o vizinho, que, falar que nem lá no Nordeste, arengava com todo mundo na rua. Quem é nordestino aqui? Só eu, né? Misericórdia. Você também lembra? Da onde? A Bahia. Eu estou mais para baixo um pouco, estou lá para Recife. Então, amados, eu noto aqui que essa mulher fazia boas amizades.
Eu noto aqui que essa mulher, ela não tinha rixa com as vizinhas, com as amigas. Ela tinha uma boa relação com as pessoas ao redor. Crente tem que ter boa relação com as pessoas ao redor. Precisa ter boa relação com os vizinhos, com os colegas de escola, com os colegas de trabalho. Porque como você vai falar de Jesus para as pessoas? Como as pessoas vão ver o milagre de Deus na tua vida se você for intrigado, for uma pessoa briguenta, rixosa? E como que aquela mulher seria abençoada se ela não dependesse dos vizinhos? Ela dependeu dos vizinhos. Então entenda, querido, Deus, Ele vai usar pessoas para te abençoar. Se não fosse os vizinhos, ela não seria abençoada. Se não fossem as amizades, ela não seria abençoada. Você não sabe de onde vem tua bênção. Deus, Ele pode usar o ímpio, pode usar quem Ele quer. Eu estou vivendo isso hoje. Estou vendo isso hoje. Ontem um cara milionário, lá do Residencial Zero. Eu estava em casa há 5 anos atrás. O sobrinho falou assim: pastor, vamos lá na casa do meu tio, que minha esposa está endemoniada. Eu fui lá, orei pela mulher, lá no Zero, Aí Deus libertou a mulher. Agora está ele, a mulher, todo mundo, não na minha igreja, porque ele falou assim: pastor, não vou congregar na tua igreja, porque ela é na vila. E eu só ando com segurança, e meu carro é blindado. Se eu for para lá, pastor, vai dar ruim. Eu falei: não, você vai congregar onde você quiser. E ele foi congregar lá na igreja ricona. E ele falou para mim hoje: pastor, eu sou muito grato ao Senhor. Eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Eu vou abrir umas portas, porque eu trabalho no ramo de construção, tenho empresa de construção. E aí ele já começou a abrir umas portas para mim. E agora eu estou tendo que arrumar um monte de pessoa para trabalhar, porque eu não estou dando conta. Mas sabe o que aconteceu? Lá atrás, eu abençoei a vida dele. Eu orei pela esposa. Deus libertou a esposa que tentou 3 vezes suicídio. Deus curou o filho que sofria de epilepsia. E o médico não resolvia. Deus curou a outra filha. E agora está todo mundo liberto e servindo a Deus. Irmão, você precisa fazer a obra de Deus, porque Deus, Ele vai trazer a bênção na tua vida. Você não sabe quem Ele vai usar. De repente, aquela vizinha chata que você xinga, que você intrigou, que você não fala mais. De repente, é através dela que a tua vasilha vai encher. E agora está lá a mulher pedindo vasilha. Deus quer te abençoar, mas Ele vai usar as pessoas. Você tem plantado na vida das pessoas? Você tem abençoado as pessoas? Hoje em dia é fácil conseguir vasilha. E naquela época, que os trem era difícil, não tinha os mercados que vendia balde nem bacia, não, queridos. Vasilha naquela época era cara. Era feito com pele de animal. Não tinha plástico naquela época, não tinha borracha naquela época. Era feito ou de madeira ou de pele de animal. E aí, como é que você tem uma coisa caríssima em casa, aí chega o teu vizinho e te pede, você está aqui, vizinha, leva lá. Sabendo que tua vizinha está endividada, o marido morreu e agora os credores vão levar os 2 filhos embora para servir de escravo. Você não vai colocar, mas ela é uma pessoa tão, eu vejo que era uma pessoa tão legal que todo mundo abençoou ela, todo mundo deu uma vasilha, todo mundo deu uma bacia, deu um jarro, um cântaro, mas todo mundo ajudou. A bênção dela foi proporcional ao que ela arrecadou com a vizinhança. A tua bênção vai ser proporcional ao que você tem semeado na vida das pessoas. Amém, gente? E aquela mulher se tornou uma rica empresária. Ela pôde depois devolver as vasilhas. Ela vendeu tudo. Ela pôde pagar a dívida. Mas ela teve que fazer a sua parte. Você está fazendo a sua parte no teu milagre? O milagre depende de você, mais de você do que de Deus. Você entendeu isso hoje ou não? Você compreendeu isso hoje ou não? Naamã, ele recebeu a cura. Mas o profeta falou assim, esse mesmo profeta, Reis capítulo 5. Esse mesmo profeta falou assim, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão. Mergulha 7 vezes. O profeta não podia fazer lá um remeleixo nas mãos, falar umas palavras lá mágicas, assim, vai lá, você está curado já. Não era fácil, irmão? Tem gente pensando que Deus dá alguma coisa de mão beijada para o crente. Tem gente pensando que para ter uma vida abençoada é de qualquer jeito. Não, queridos, precisa buscar essa vida. A partir de hoje você vai garimpar, vai buscar, você vai cavar, você vai semear.
vai obedecer o que Deus tem mandado você fazer. Você vai ser daqui abençoado. Mas as bênçãos só permanecerão se você continuar fazendo a sua parte. Amém, irmãos? Quem vai fazer a sua parte aí no negócio? Tem gente que não vai fazer, não nem levantou a mão. Quem vai fazer a sua parte aí? Irmãos. E aí Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes. O orgulhoso Naamã. Vai lá, Naamã. Rapaz, ele nem podia vir aqui orar por mim, mas foi um recado. O profeta mandou um recado pelo Geazi. Vai lá, fala para ele. Vai lá, não quero nem ver a cara desse incircunciso. Vai lá, fala para ele que ele tem que mergulhar 7 vezes. Assim diz o Senhor, que a pele dele será restaurada. Não vou, não. Deus está falando aqui para a gente. Não vou fazer, não. Não faço, não. Não vai ser limpo, não vai ser purificado, não vai ser curado, não vai ter uma bênção permanente na tua vida. E agora Naamã submete e faz o quê? E vai. Foi curado. Eu estou citando exemplos bíblicos que Deus opera mediante a nossa fé, mas mediante a nossa obediência às coisas que Ele pede para a gente fazer. Amém, queridos? Vou encerrar por aqui. Observe bem. Todo contrato, não dá para você fazer contrato com você mesmo. Dá para fazer um contrato consigo mesmo? Dá, gente? Ou fazer um contrato comigo, não tem como. Eu vou no cartório, eu posso até fazer. Eu tô fazendo um contrato comigo mesmo e tal. Eu vou no cartório, vamos lá. Quem é a outra parte? Assina aqui você. Eu. Agora traz comigo mesmo para assinar. Cadê? Não tem como. Contrato tem que ter 2 partes, amém ou não? Pelo menos 2 partes. Ela é pelo menos bilateral. E nós temos uma aliança com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Pacto, aliança, contrato, testamento, a mesma coisa, não tem diferença de nada. Amém? Todo acordo, toda aliança tem pelo menos 2 pessoas envolvidas. No momento que alguém quebra alguma cláusula do contrato, quem é aqui do direito sabe. A outra parte fica desobrigada de todo o contrato. É ou não é? Se eu quebrar a cláusula no contrato, aquela pessoa a qual eu fiz um contrato, fiz um acordo, uma aliança, um pacto com ele fica desobrigado de mim. Ele pode cancelar e pior ainda, além dele poder cancelar o contrato por quebra da minha parte, ainda eu posso sofrer as sanções impostas no mesmo contrato. É assim ou não é? Todo contrato vem as obrigações, os direitos e as obrigações. As pessoas hoje só estão preocupadas nos seus direitos, mas não querem fazer suas obrigações. Eu tenho direito. Jesus morreu na cruz por mim. Lá Isaías 53 diz que ele levou sobre si as minhas dores, levou sobre si os meus pecados, levou sobre si as minhas enfermidades. Então eu tenho o direito. E tuas obrigações? De obedecer, de servir, de ser santo, de buscar o Senhor, de obedecer a Deus, de orar, de congregar, de fazer a vontade do Senhor. E a tua parte fica onde? Só alegue ou só busque o seu direito quando você estiver obedecendo a sua parte. Porque nós estamos debaixo, irmão, de uma aliança. A nova aliança no sangue de Jesus. Deus, Ele quer te abençoar. Mas faça a sua parte. Se prepare. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe vossas vidas, em nome de Jesus. E eu fico à disposição. Aleluia. Vamos tirar uma foto aqui, pastor. Tirar nossa fotógrafa. Deixa eu tirar o... Você pode aplaudir Jesus mais uma vez?
é uma verdade. Nós precisamos viver a palavra. Estamos finalizando esse momento de sequências de mensagens sobre essa campanha. E quando nós, é o que eu sempre tenho falado aqui, viu, pastor? O maior segredo da oração não é aquilo que nós oramos. Porque de antemão Deus sabe de tudo que nós precisamos. O maior segredo da oração é a instrução. É quando você ora, Deus te direciona e Deus te dá a direção. Deus te dá a instrução. E aí você pega aquela instrução, coloca na sua vida e as bênçãos do Senhor te acompanharão. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar nesse momento sobre esse texto que foi falado. Essa mulher, ela chega até o profeta e ela pensa que não tem nada, mas de fato ela tinha. E todas as vezes que você acha que não tem nada, todas as vezes que você desdenha, todas as vezes que você diz, que você rejeita aquilo que você tem, você está a um passo de não alcançar os desejos e as necessidades, elas não são supridas. O profeta olha para ela e diz assim: você não tem nada em casa? E muitas vezes as pessoas olham para o Senhor e dizem: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te entregar. Eu não tenho nada para te ofertar. Queremos as bênçãos, clamamos a Deus pelas colheitas que nós não semeamos. E aí Deus olha da eternidade e diz: eu já entreguei meu filho pela sua vida. Eu já entreguei Jesus. Jesus se doou para que você tivesse acesso à eternidade. E ainda você quer que eu faça tudo por você? Diga assim comigo: aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que eu posso fazer, é meu dever fazer. O profeta olha para aquela mulher e diz: vai, pede vasilhas emprestadas, e não poucas. Depois, entra no teu quarto e deita aquele azeite que você dizia que era pouco. E aí o milagre vai acontecer. É o milagre que acontece na obediência. É o milagre que acontece quando você observa os princípios da palavra de Deus. E quando você observa os princípios da palavra de Deus, presta atenção em mim aqui, ó. Você não se distrai. Quando você observa os princípios, a sua vida, ela prospera cada vez mais. Lá no Salmo 1 diz: bendito, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você observa a palavra, você lê a palavra, você pratica a palavra, você obedece a palavra e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a bênção da obediência. Você que veio preparado nessa noite para ofertar ao Senhor. Estamos aqui, pastor, lançando o nosso projeto para nós fazermos a construção. Pastor Jorge foi alguém que Deus nos direcionou para fazer o orçamento da nossa estrutura metálica lá de onde vai ser o novo templo da nossa igreja. Um templo para acomodar mais pessoas. Um templo, um lugar para que famílias sejam transformadas. Famílias ouçam a palavra. Famílias observem a palavra. Famílias obedeçam a palavra, porque as bênçãos do Senhor já estão decretadas. E será que se ouvires atentamente a voz do Senhor, será abençoado no campo, será abençoado aonde você entrar. As bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida.
Nós estamos lançando esse projeto, nós vamos lançar as fases desse nosso projeto. E a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E na semana passada, pastor, eu orei. E eu perguntei: quem é que quer ser esse instrumento de Deus? Assim como Deus usou a vida dos vizinhos daquela viúva que estava a ponto de perder os seus 2 filhos, para ser uma bênção na vida dela, emprestando as vasilhas ao ponto que ela, derramando do azeite pouco, aparentemente aos olhos dela, naquelas vasilhas, o azeite ia multiplicando. Assim Deus fará na minha vida e na vida de todos aqueles que querem ser um canal das bênçãos de Deus. É como se você dissesse: Senhor, manda sobre a minha vida, porque eu sou um rio, e tanto quanto o Senhor derramar sobre a minha vida, eu vou derramar, eu vou entregar para a tua obra, porque esta obra vai ser concretizada. Esse projeto vai acontecer com 10 pessoas, vai acontecer com 20 pessoas, vai acontecer com 30 pessoas. Você pode não querer participar, mas aqueles a qual serem direcionados, vai falar para o Senhor: eis-me aqui. E o Senhor vai derramar sobre a sua bênção, sobre a sua vida a bênção, e você vai abençoar. Ah, pastor, mas eu não acredito. Problema seu que você não acredita. O Senhor é aquele que usa as pessoas, e aquele que crê viverá a bênção de Deus. E eu quero orar mais uma vez nessa noite. Eu quero que faça assim com as mãos, aquele que quer ser um canal de bênção. E quando a bênção chegar, como o pastor mesmo disse, ele abençoou, assim como uma semente é lançada em um campo, chega o momento da colheita, chega o momento da ceifa, e chegou o tempo. E grandes coisas o Senhor vai fazer ainda na vida do pastor Jorge, vai fazer sobre a minha vida e vai fazer sobre a sua vida. Então, se você quer ser esse canal de bênção, o Senhor, Ele está olhando para dentro do seu coração. E o Senhor vai abençoar você. Você ouviu a palavra, você vai meditar na palavra, você vai guardar a palavra, você vai praticar a palavra, você vai obedecer a palavra. E todas estas bênçãos virão sobre você. E o Senhor já tem abençoado. Deus já tem abençoado a sua vida. E às vezes você olha e diz: ainda é pouco, Senhor. Ainda é pouco, eu quero mais. Então, se você quer mais, obedeça a palavra. Transborde na vida da igreja. Transborde na vida de pessoas. Lance a tua semente em um campo que multiplica a 100, a 60 e a 30 vezes mais. Não seja egoísta. Não seja ganancioso. Esteja com seus olhos abertos. Esteja com seus ouvidos atentos. Porque o Senhor fará grandes coisas sobre a sua vida. E quando essa bênção chegar, o Senhor te fará lembrar desse dia. E você olhará para o Senhor e dirá: Senhor, esta parte é para aquele propósito. Essa parte é a minha entrega. Essa parte é esse projeto de construção do novo templo, que o Senhor vai usar a minha vida para abençoar o seu reino na face da terra. Senhor grande Deus, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, que ouviram da tua palavra, que querem ser um canal de bênção. Pai, são obedientes, vão obedecer cada vez mais a tua palavra, porque obediência gera bênção, obediência gera bênção, obediência gera instrução, instrução fala sobre direcionamento, e todo direcionamento sobre a nossa vida será para honrar e bendizer o teu santo nome. Senhor, eu te peço que o Senhor derrame sobre a vida do teu filho e da tua filha a tua prosperidade, a tua abundância. Eis aqui homens e mulheres
que estão se comprometendo com o teu reino. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que a bênção que enriquece e não acrescenta dores esteja nos celeiros, esteja nas finanças, esteja sobre a casa, esteja sobre os negócios. Assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Assim, a igreja concorda na terra, que seja ligado na terra e que seja ligado no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que veio preparado para ofertar, você que está preparado nessa noite, saia do seu lugar e entregue a sua oferta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem está abençoado, dá um glória a Deus. Obrigado, pastor Jorge, pela sua vinda aqui nessa noite. Você que está em casa, seja abençoado. Obedeça a palavra, viva a palavra, seja alcançado pelas bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé? Você que está sentado. Vamos finalizar essa noite. Feche teus olhos e ore conosco. Grandioso Deus. Pai, estamos partindo para a última semana desse mês de novembro. É mês de aniversário desta igreja. Completamos 70 anos de história, de milagres, levando o teu evangelho quadrangular no último dia 15 de novembro. No próximo domingo estaremos fechando este mês sobre a mensagem da esperança, a esperança da tua volta sobre a tua igreja. A tua volta, ela é breve, e a tua igreja, Senhor, anseia a tua volta. Prepara o nosso coração. Estamos e precisamos estar preparados para herdar a eternidade contigo. Estamos selados pelo teu Espírito Santo. Que o temor do Senhor não nos falte, que a obediência à tua palavra não nos falte. Olhar, orar e reivindicar ao Senhor a tua instrução seja as metas do nosso dia. Leva-nos até os nossos lares diante da tua santa paz, Senhor. Sobre a vida, sobre a família, sobre o ministério do pastor Jorge, as mais ricas bênçãos sejam a ele entregues. Pai, assim como o Senhor usou de maneira grandiosa, eis aqui, Senhor, mais uma mensagem para abençoar a vida desta igreja, para direcionar como tem sido direcionado. Nós precisamos agir e agir pela palavra. Não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Avançamos para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E que as bênçãos do Senhor sejam alegria no nosso coração. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. 2021, ano do... Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Vá em paz. Que o Senhor te acompanhe.